Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e olha que vem bastante gente. Nunca tenha essa dúvida. Mas lembre sempre desse detalhe que eu falo para vocês. Faça a sua parte, mas faça sempre o bem. Tenha cuidado com o que você faz e o que você deseja. Como eu prometi, vou responder não, vamos refletir sobre um assunto que é para todos nós muito urgente, que a gente tem que cuidar dos nossos jovens. Quem me pediu esse assunto, essa reflexão, essa conversa, foi a Chique e Moderna. E vou colocar o link do canal dela aqui no box de informação. Eu sigo o canal dela, é muito bom, é bem variado e tem vários vídeos, ó, legal, viu? Parabéns, Chique e Moderna. Então vamos ao vídeo, a reflexão. Os jovens de hoje. Eu só sei o seguinte, eu vou contar da minha experiência. Quando eu era jovem, eu não tinha muita conversa com minha mãe, por quê? Não é que ela não queria, é que ela não tinha como. Mas por isso a gente não conversava sim. A gente conversava. De vez em quando o tempo nos unia em alguma tarefa, quando ela estava costurando e eu estava perto fazendo alguma coisa junto com ela. Então, o jovem de hoje, como sempre, qualquer pessoa de sempre, o que precisa? Conversa, olho no olho, tato. Conversar não é ficar chamando a atenção. Você fez isso, você errou, não, apontando o dedo. Conversar é diálogo. É o que os jovens de hoje e sempre precisou e vai precisar de diálogo, conversa. Porque os jovens sempre precisam, qualquer pessoa precisa de conversa. Criança também precisa de conversa. Porque muitas vezes a gente diz assim que criança não entende nada. É a nossa ilusão. Criança entende tudo que você fala. Porque ela aprende pelo que você faz. Se você está conversando com ela, ela está aprendendo a conversar com você e a conversar com outras pessoas. Do mesmo jeito é o jovem. O jovem também precisa. Precisam muito de conversas. Porque essa idade de juventude, da adolescência à juventude até 20, 30, 40, eu preciso de conversa. Eu tenho 48 anos, sou adulta. Já estou chegando na melhor idade, mas eu preciso de conversar. Todo mundo precisa de conversa. E os adolescentes, crianças, precisam de conversa. Então, os adolescentes que vêm da idade de 12, 13 anos até os 20, 30 anos, que ainda são jovens, 20, 30 anos, é jovem, a cabeça ainda não está muito madura. O que eles precisam? Conversa, olho no olho, olhar, não é criticar. Porque muitas vezes a conversa, quando a pessoa vai conversar com um jovem, com um adolescente ou qualquer outro, não interessa a faixa de idade, muitas vezes vai chamar a atenção. Não é isso. Muitas vezes, numa conversa bem tranquila, olho no olho, conversa com a voz calma,
tranquila, conversa. Muitas vezes, no meio dessa conversa, você chama a atenção dele, sem querer, e ele te atende, te entende, e vai refletir, vai pensar no que você falou. Agora, se você chama ele para uma conversa e vai chamar a atenção dele no erro dele, ele não vai te escutar. Não vai. Porque o jovem, de sempre, não é só de hoje não, de sempre, desde a antiguidade, só escuta dizendo que ele está certo, você está errado. Pode ter. Experimenta, vê se você não já aconteceu isso com você. Quando você está chamando a atenção dele, se ele não diz que ele está certo. Agora conversa com ele, sem colocar os erros, sem colocar o certo nem o errado. Conversa, isso, sem colocar seu ponto de vista e sem chamar o ponto de vista dele. Conversa, mostra a situação sem o ponto de vista, para você ver o que é que acontece. Ele, mesmo sem falar nada para você, ele vai examinar e vai saber que está errado. Sem você falar que ele está errado, ele vai examinar. Experimenta isso. Qualquer uma pessoa. Experimenta falar isso, fazer isso. Conversar sem chamar atenção para o erro. Conversar sem apontar o erro. Sem apontar o certo ou o errado. Só mostra a situação que aconteceu. Aconteceu isso, mas não fala quem foi que fez, nem que deixou de fazer, para você ver o que vai acontecer. Se esse jovem não vai pensar, puxa, isso é errado, não vou fazer mais, mas ele não vai te falar não, porque o jovem tem isso. Mesmo ele estando errado, ele não confessa o erro. Ele não vai confessar o erro do feito. Nunca. Ele vai confessar com um amigo, que ele fez junto com um amigo. Mas com você, jamais vai confessar o erro. Mas ele vai saber que está errado. Então, na reflexão de hoje, os jovens de hoje em dia, o que eu falo é isso. O que eu vou te falar é isso. Para todos nós. Porque não é só para... Essa reflexão não é só para uma pessoa, duas, não. Não é só para mim. É para todos nós, para o mundo inteiro. A juventude de hoje e sempre precisa de conversa, sem apontar erros, sem apontar o culpado. Porque muitas vezes o jovem cometeu erro por nossa culpa. Muitas vezes. E outras vezes é por culpa dele mesmo. Mas deixa ele examinar a culpa dele. Deixa ele corrigir o erro dele. Não aponte. Converse com ele. Aprenda a conversar, que ele vai aprender a conversar também. Porque o jovem também só aprende com exemplo, com o ver, a obra. Você, é como você aprendeu, você não aprendeu só por teoria, você aprende fazendo, com a vida. Do mesmo jeito é o jovem só vai aprender com a vida, vendo, praticando. Então, pratica isso, conversa com os jovens, porque os jovens, hoje mais do que nunca, está precisando de nossas conversas, do nosso olho no olho, nosso tato. Muitas vezes a gente tem medo de tocar, tem medo de abraçar. Então, vamos parar com um pouco do medo da conversa.
vamos conversar com olho no olho. Mas lembra desse detalhe, sem culpa, sem apontar o erro, sem apontar o acerto. Uma conversa natural, neutra, que flua, que vá fluindo sem mostrar o erro dele. Mostra exemplos sem mostrar erros dele. Que ele é que vai sentir que está errado, sem você dizer. Quando você observar que ele está calado, está te escutando, é porque ele está te aprendendo. Ele está aprendendo, ele está te observando, ele está examinando a consciência dele. Agora, se ele te retrucar, é porque você chegou num ponto que machucou ele. Aí você tem que parar. Aí você escuta o que ele está falando. Aí você vai com calma e dá outro exemplo sem machucar. Porque é muito ruim quando você machuca alguém. Porque aí você perde. Então, na conversa, não machuque. Converse. Olho no olho. Falando sereno, sem gritos. Porque conversa não cabe gritos. Que você vai ganhar muito mais. Então, o que todo jovem de hoje sempre vai precisar e precisa de conversa. Conversa, conversa. Sem apontar. Eu sei que é difícil. Agora eu vou pegar a realidade. É muito difícil mesmo. Com certeza. Muita gente vai dizer, nossa, essa menina não sabe o que está falando. Essa mulher não sabe o que está falando. Pior que eu sei. Porque muitas vezes acontecia comigo de eu errar com a minha sobrinha, porque eu não tenho filho. Eu errar com meu sobrinho, com minha sobrinha. E depois eu pensava, quando eu estava bem mais calma, que aí eu ia conversando, pegava na maciota, aí é que eu ganhava. Eu digo, então é isso que eu tenho que fazer. Na maciota, na conversa, no lero-lero, no olho no olho. Então, é o conselho que eu te dou. Olho no olho, conversa tranquilo, sem apontar os erros, sem apontar o acerto também. Porque se você não vai apontar os erros, você também não pode apontar o acerto. Porque aí você não vai chegar muito, você tem que ser neutra. Nem o certo, nem o errado. O exemplo, para ver o que é que ele vai enxergar. O erro dele ou o acerto dele. Se ele enxergar o acerto, ele vai te falar. E se ele enxergar o erro, ele não vai falar nunca. Jamais o erro dele. Aí ele vai aprender a corrigir o erro dele. Mas com exemplo. Então, para os jovens de hoje, você, mãe de jovens, pais de jovens, converse. Conversa, 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 conversa. Sem parar de conversar. Que conversando a gente se entende. Esse ditado já é bem antigo. E a gente nunca leva a sério. É se conversando que se entende. O jovem também vai entender. Então é essa relação de jovens que eu tenho. De sempre conversar agora. Agora é que eu estou mais madura, eu converso. Então, a relação dos jovens de hoje que eu peço, porque é a minha relação com os jovens, eu não sei, e é o conselho que eu estou te dando. Converse, 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 converse. Uma hora você consegue. Desculpa. Então, siga em frente conversando com os seus jovens. É a minha experiência com jovem que eu tenho de conversar. Porque eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. E
Alguns sobrinhos vêm conversar comigo, outros não, porque não tem contato, porque mora longe. Mas os que vêm conversar comigo, conversa entre família, que a gente sempre conversa. Então, seja família com os seus jovens, conversem, sem críticas, sem erros, sem acertos, neutralidade, sem chamar a atenção, que você vai ver o sucesso que você vai ter no futuro. Que esse jovem vai se tornar um adulto com mais conversa, com mais olho no olho, de mais observação. Pode ter certeza disso. Ok? Então essa minha relação com os jovens que eu tenho, de conversa. E, por então, é o conselho que eu te dou. Conversa, que você vai chegar lá. Porque eu sei que eu posso até estar falando besteira. Mas no futuro você pode até dizer, aquela mulher boba tem razão. Conversar é o melhor remédio com o jovem. É o conselho que eu te dou. Eu espero que eu vá ajudar pelo menos uma pessoa. Eu ajudando uma pessoa, eu já vou estar fazendo minha parte. Ok? E eu vou deixar o canal da minha amiga Chique e Moderna no link de informação aqui embaixo, no box de informação, o link do canal dela. Vai lá. Ela é excelente, assim como eu também. Te espero meu joinha e beijos. Até outro dia. Sei que vai ter.